café com bolinhos de chuva. Se é para reviver alguma coisa, revive esse gosto, porque ele traz minhas manhãs de escola, traz a imagem de minha avó que morava pegada à nossa casa. Ai, traz a lembrança de tanta gente. Toda a mágica do teatro começa no texto. O texto dramático traz a vida para o palco, com todos os seus conflitos e complexidade. O texto dramático é um texto poético, escrito especificamente para ser falado, para ser exposto às pessoas através do corpo de um ator em cima de um palco. O texto dramático ele se caracteriza fundamentalmente pela ação interior. O que importa no teatro são as ações. Não é o que o personagem fala, é o que o personagem faz. Éramos crianças ainda. Crianças não pensam nas consequências. Para escrever para teatro, eu mergulho dentro do personagem, nas intenções dele, dos sonhos dele, dos desejos dele. Eu, autor, nunca vou ter a experiência de falar diretamente com o meu leitor, com o meu espectador. Sempre vou ter que passar pelo ator. Então, na verdade, eu não estou dizendo aquilo que eu quero que o espectador escute. Eu estou provocando o ator para ele ter uma experiência que eu quero que esse espectador veja. Tentei voltar para a mesa. Você estava no fundo da sala. Tentando voltar para a minha mesa. Eu acho que eu estou pronto para escrever quando eu tenho uma história clara, né? E tenho a imagem do personagem também claro, né? Agora, antes disso, tem todo um trabalho de preparação. Por exemplo, escrever um pequeno enredo e começar a imaginar esse pequeno enredo. Começar a imaginar esse personagem, a imaginar o jeito dele, como é que ele faz, em várias situações, né? E aos poucos eu vou conhecendo melhor esse personagem. Aí já posso começar a colocar esse personagem dentro da história que eu estou querendo contar. Quando o personagem começa a querer agir sozinho, quando ele começa a colaborar comigo, quando de repente ele começa a falar coisas que eu não tinha previsto. Nesse momento é que o personagem está vivo, né? Ele está orgânico. Eu sou o Merlin, com todo o prazer me apresento e continuo palavreando com vocês. A personagem só existe a partir do momento em que ela é segura pelo ator, em que o ator toma posse dela. O autor só tem certeza do que está escrito quando ele vê montado, do que quando ele vê no ator. A sua raiva quando é hora de falar, de gritar, de sublinar, anda pela alma, pelo corpo desta zona, leste, norte. Tem alguns elementos básicos que são importantes a gente perceber. Conceito de ação, para que você possa ter movimento nessa peça, e um elemento que eu acho que é importante, que é a questão do conflito. Então, se a gente for resumir, objetivo, que é aquilo que o personagem quer. Eu queria ser palavra, não de falsa jura. Se o amor é uma doença, eu queria ser a cura. Mas, para poder alcançar o objetivo, ele vai ter um conflito que impeça. Beatriz, seu pai viu você conversando com o sanfoneiro. E, para poder chegar nesse objetivo, ele tem que fazer coisas. Então, são as ações que ele tem que executar para poder chegar no seu objetivo. Andei, corri na noite, mas meu coração corria mais. Aí você tem essas ações que vão fazer com que haja movimento, com que haja desenvolvimento da trama, da história. O teatro, tradicionalmente, ele se constrói com diálogos. Muito mais do que cinema. Então, o texto é importante. Vamos começar com a leitura? Vamos trabalhar o prólogo hoje? Acorda, fulano! Joga água nele, comadre! Tudo o que você vê numa peça de teatro está bem marcado no texto dramático. O elenco que vai encenar a peça tem de estudar bastante o texto, ver as indicações das ações, das intenções dos personagens, do espaço cênico. Isso é chamado de leitura dramática ou trabalho de mesa, porque acontece em volta de um mesão como esse. Ai, a sorte não vem para quem precisa. E nem para quem tanto reza por ela. É importante você ler esse texto com a intenção. Ou seja, há uma diferença do texto escrito, numa leitura branca, que é o que a gente chama, uma leitura comum, com a intenção. Ou seja, o que é que o personagem quer dizer com aquela fala? E aí o ator tem que tentar, ao falar o texto, dar a intenção.
Como é que a gente trabalha uma sonoridade em que a gente realmente sinta os cheiros, com que realmente a gente enxergue as coisas? Quando a Tamires fala da cuca de Natal, que é um bolo, quando as pessoas ouvirem cuca de Natal, ela vem com uma imagem do cheiro, do gosto, mesmo que eu nunca tenha comido cuca de Natal, pelo jeito que ela vai falar, as pessoas têm que sentir uma coisa gostosa. Cuca de Natal, mas daquelas que se batia com as mãos. Aquela massa bem pesada que levava 2 dias para descansar bem. Depois que é feito todo o trabalho de leitura, a gente vai para a cena fazendo, sim, aí depois um trabalho corporal. Quer dizer, uma coisa é a leitura, a intenção na boca, mas como é que eu faço isso depois com o corpo? Cuca de Natal, mas daquelas que batia com as mãos. Aquela massa bem pesada que levava 2 dias para descansar bem. Ai, a casa inteira se perfumava de canela e açúcar. Se tiver rubrica, quem poderia ler onde tiver rubrica? No texto dramático, a rubrica, escrita entre parênteses, serve para indicar as ações dos personagens, a movimentação em cena e, às vezes, informações de luz e cenário. E ela pode ser de espaço, né? Então, é o local onde vai se passar a cena, é o espaço cênico. Ela pode ser uma indicação de ação do personagem, quando ele entra. Pode ser uma indicação da intenção do personagem. Por exemplo, o Nelson Rodrigues, ele gostava muito, às vezes, de colocar entre parênteses, né? As rubricas geralmente vêm entre parênteses. Ansioso. Então, para o ator já ficar meio antenado que aquilo ele tinha que colocar um pouco de ansiedade. Raivoso, entristecido, zangado. Lê a rubrica? Então, de novo, ó. Ah, senhor, será que isso dá coisa boa, gente? Abranda a expressão e acaba sorrindo. Fora dos costumes mas é bonito de se ver. Samaria volta e põe-se a ouvir. Mas não pense por causa dessa paz que Teodoro é homem pamonho, não. Então você recebe o texto, vai lê o teu papel, aí eu começo a fazer as tuas relações com filmes, com quadros, com música. É como se para cada palavra você tivesse uma chave mesmo. Começa na letra, fonema, palavra, aí o grupo de palavras que são as frases, por exemplo, eu quero um sorvete. Você pode pôr a tônica cada hora num lugar, depende do que é importante, do contexto. Se a gente está numa mesa onde um quer uma coisa, outro quer outra, o garçom está pegando os pedidos, então eu falo, eu quero um sorvete, porque eu estou decidido para ele saber que minha pessoa quer um sorvete. Aí se um está na dúvida, eu não quero, eu vou embora. Agora eu estou decidido, eu falo, eu quero um sorvete. Eu ponho no verbo, porque é importante, eu estou decidido e eu sei o que eu quero. Se eu estou numa fila onde estão distribuindo 1, 2 e 3 sorvetes, aí eu chego lá e falo, eu quero um sorvete. Porque aqui o numeral é importante, ele só distribui sorvete, a diferença, o que vai dar o diferencial é o numeral. E se nessa mesma fila estão distribuindo cadeiras, sorvetes e relógios, eu falo, eu quero um sorvete, porque o importante é o gênero e não mais o numeral. Então, fazer esse estudo de frase a frase, o que é muito trabalhoso. Eu tô lendo na borra de café, meu filho chegou. É importante você saber identificar a engenharia do negócio, que a gente chama de carpintaria. Esse texto é como? É um texto circular, ele acaba onde começou, são 2 plots, 2 histórias paralelas que só se encontram no final. Onde é o meu ponto de virada, né? A peripécia da minha personagem é aqui, então a postura varia, né? A voz varia, e se você está com apoio mental correto, a tua voz muda, você não tem que pensar na voz, ela vem naturalmente. Começa a contar antes de conhecer este homem que hoje se lamenta. Começa a contar do princípio. O princípio de tudo foi descoberta e riso. Sempre pensando na relação acima de tudo, né? Nunca é uma coisa estanque, o meu personagem, o teu personagem, porque o teu vai influenciar o meu e vice-versa, né? Acho que a gente tem que pensar a peça como um organismo, né? Onde tudo interage e só tem sentido como unidade. O que você fala me modifica, aí a partir dessa modificação eu te falo outra coisa, e aí tem jogo, aí tem uma dinâmica, aí interessa, aí é teatro. Alguém te contou? Não. Então você inventou? Foi, depois o que me resta. É você digerir esse texto, ele está dissolvido no teu sangue, você não precisa pensar, para sobrar espaço para o teatro, para sobrar espaço para a interpretação, para você poder voar. O homem que chora na cadeia não merece respeito.
peça de teatro, o texto usa outros elementos para envolver e emocionar o espectador. Adriana, pega esse daqui. Márcia, quando a gente olha para esse cenário, a gente vê que a árvore ela ocupa assim um polo central, ela monopoliza as atenções. Por quê? Porque ela representa a fertilidade, a mulher, a feminilidade, né? Que é contada nas histórias, nessas 6 narrativas da mulher. Se fosse hoje, eu jogaria sobre ele o peso da minha paixão e diria não a tudo que não fosse sim. O figurino indica a época em que se passa a história. Também realça a personalidade e os sentimentos dos personagens. Conforme a leitura do texto, nós podemos, analisando psicologicamente cada personagem, vendo o tipo de ambiente que ele vive, o tipo de pessoa que vive ao seu redor. E nisso a gente busca algumas inspirações, tenta buscar algumas imagens, para a gente poder construir o figurino pro espetáculo. Esse daqui é a Beatriz nova e esse seria a Beatriz velha. Então uma coisa um pouco mais escura, para trazer essa solidão que ela vive por conta de um amor. E aqui uma coisa mais alegre, um laranja, para mostrar a paixão que ela tinha pelo sanfoneiro novo. Ai, a sorte não vem pra quem precisa. Nem pra quem tanto reza por ela. Mãe, o que tá acontecendo? O que o David fez? A luz dá ênfase ao que está escrito no texto teatral. Abaixa tudo. Isso. A luz, ela também conta a história junto com o texto, junto com os atores, junto com o figurino, junto com o cenário. A lua se escondeu nas nuvens. Você pode usar a luz como uma passagem de tempo. Então, por exemplo, você tem uma cena que é durante o dia, você trabalha com o branco, com o âmbar, que é essa luz mais amarelada, que a gente vê que lembra mais uma luz próxima ao sol. Quando vai virar noite na próxima cena, você não precisa falar, agora anoiteceu. Você pode simplesmente colocar um azul no lugar deste âmbar, fazer essa transição, e a plateia já vai entender que agora está à noite. Quem me dera outra vez esse passado. Uma outra forma que a gente tem de trabalhar a luz também para contar essa história, o que é? Aquele personagem sempre vai ter a mesma luz. É uma característica. É uma característica daquele personagem. Ou é uma característica daquele lugar, é uma característica daquele tipo de cena. Apertou o gatilho aí, a casa cai. Teatro é a vida representada no palco. Uma experiência capaz de transformar as pessoas.